Olá, graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda. No programa de hoje eu quero lhe apresentar o meu método de ensino teológico, mais conhecido como método IUT, imutável, universal e tridimensional, que tem mudado a vida de milhares de pessoas e ministérios pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um método? Não sabe? Ficou na dúvida? Não tem problema, eu vou lhe explicar. Um método é um programa que antecipadamente ele define o passo a passo de se alcançar um objetivo. E muitas pessoas não têm alcançado o seu objetivo no aprofundamento da compreensão das Escrituras, simplesmente porque têm desprezado uma metodologia de ensino, de estudo. E no programa de hoje, eu quero lhe apresentar isso de uma forma muito simples, muito prática, para que você tenha mais prazer no seu estudo teológico. Para isso, eu quero ler com você o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, no versículo 39, quando Jesus diz que examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A palavra examinar as Escrituras, a palavra examinar no original, tem um sentido de prescrutar, de investigar, de ser diligente. Jesus está querendo dizer o seguinte, tá? Se nós ficarmos só nas Escrituras, nós não vamos alcançar o objetivo pelo qual elas existem. E qual é o objetivo das Escrituras? É mostrar a vida eterna, que é Cristo. Mas para isso, nós precisamos investigar, nós precisamos prescrutar. Eu quero lhe ensinar hoje uma regra muito simples, que você nunca mais vai esquecer. Nós temos o livro que está para a Bíblia. O livro é a Bíblia. As Escrituras estão para o texto. Mas a palavra está para o verbo. Então, o que Jesus está dizendo em João 5,39, que nós temos que examinar as Escrituras desse livro, porque se assim nós fazermos, nós vamos encontrar a palavra. Repetindo, então a Bíblia está para o livro, e o livro para a Bíblia. As Escrituras, os registros que foram escriturados na história, estão para o texto. Mas dentro do livro, dentro das Escrituras, estará a vida eterna, a palavra. Quando Jesus também diz, no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João, que ele diz o seguinte, olha só, no capítulo 6, verso 63, ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, além das Escrituras, nós precisamos encontrar o Espírito do texto, porque o Espírito é a palavra. É nesse sentido que, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, ele diz: o qual nos fez capazes de sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Por que muitas pessoas, no afã de compreender as Escrituras, eles acabam sendo mortos? Ou seja, a letra acaba matando. Quantas pessoas são expert, em tantas questões da Bíblia, mas de ver de isso dar vida a esse indivíduo ele acaba morrendo. Lembra de uma época em que muitos pastores, da década de 70, de 80, quando liberava alguns dos seus membros a fazerem curso de teologia, eles diziam que eles voltavam pior do que quando eles estavam indo? Por quê? O que acontecia? Eles voltavam mortos. Por quê? Porque eles se depararam somente com a letra, somente com as Escrituras. Eles não se aprofundaram ao ponto de encontrar o espírito e a vida do texto, que é o Evangelho, que é Cristo. Então, diante dessas situações, eu desenvolvi um método chamado método IUT, porque eu tenho percebido de Gênesis e Apocalipse que Deus é um Deus de princípios, e que sendo um Deus de princípios, um Deus de padrão, de Gênesis e Apocalipse eu pude perceber que todo o assunto doutrinário, ele é imutável, ou seja, o mesmo Deus de ontem, de hoje, será o Deus de amanhã. Todos os assuntos doutrinários, eles são universais, independente da cultura, da língua, a Bíblia e a sua mensagem é a mesma em qualquer lugar do planeta. E todos os assuntos, além de serem imutáveis, além de serem universais, eles também são tridimensionais. Por exemplo,
Se você for fazer um estudo aprofundado sobre o ser humano, você vai perceber que nós somos espírito, alma e corpo, tridimensional. Se você for estudar sobre a divindade, Deus, nós conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo. Se você for fazer um estudo sobre os tabernáculos, tem o átrio, lugar santo e santo dos santos. Se você for estudar sobre a morte ela é um estado espiritual, física e eterna. Da mesma forma, a vida física, a vida espiritual e a vida eterna. Percebeu? São alguns exemplos de dezenas, de centenas de assuntos doutrinários em que você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse. E eu quero mostrar isso de uma forma muito mais prática para você entender o que eu estou falando. Abra sua Bíblia, tá? No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. É uma história bastante conhecida e eu quero usar essa história para mostrar para você a metodologia IUT de uma forma prática, para que você possa encontrar a palavra entre as escrituras do livro que chamamos de Bíblia. Lembra? Então, é uma regra muito simples e que vai ajudar você no seu estudo teológico a chegar, a se aprofundar no oceano do conhecimento do nosso Deus. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, vai estar narrando a história dos dois discípulos, no caminho de Emaús. E o texto inicia assim: E eis que no mesmo dia, é o domingo da ressurreição de Cristo, iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, ou seja, menos de 3 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E o que havia sucedido? A crucificação de Cristo na sexta-feira, todo aquele alvoroço do final de semana. E acontecendo que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, e o mesmo Jesus, presta atenção, verso 15 do capítulo 24 do segundo escreveu o Evangelho Lucas. O mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles. O mesmo Jesus, não era outro Jesus. O mesmo Jesus que morreu às 3 horas da tarde, sexta-feira, essa é a manhã de domingo da ressurreição, o mesmo Jesus apareceu ao lado deles e ia caminhando com eles. Mas o verso 16 diz que os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E Jesus, o verso 17, ele faz uma pergunta, e essa pergunta ecoa até hoje, na minha vida e na sua vida. Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Na realidade são duas perguntas. Que palavras são essas que vocês estão falando, e por que vocês estão tristes? Eu quero mostrar para você, nesse texto, a aplicação da metodologia que nós estamos aprendendo nesse programa, que, dependendo do que nós falamos, se você não sabe, fica sabendo que os mundos foram criados pelo poder da palavra. Então a palavra, ela tem poder de constituir, de criar mundos de vida ou mundos de morte. Porque a vida e a morte, a bênção e a maldição está no poder da língua, no poder da palavra. E os discípulos aqui, eles estão diante de um acontecimento que para eles é muito triste, é claro. Eles perderam o seu referencial, mas eles não compreenderam o propósito daquilo. E o propósito só é revelado se nós conhecermos o Evangelho. O espírito e a vida, não só da letra, mas da circunstância, da situação. Quantas das vezes nós desesperamos porque não compreendemos o que está acontecendo em nossa volta? Porque nós estamos superficialmente olhando aquilo que está à nossa volta. E a Bíblia diz que nós não temos que andar por vista, mas por fé. E Jesus ele já inicia fazendo duas perguntas. Que palavras são essas que vocês estão trocando pelo caminho? Ele faz essa pergunta a mim e a você. Que palavra é essa que você está liberando no meio dessa circunstância, dessa situação que você não está compreendendo? E por que você está triste? Eu quero mostrar para você o poder da palavra e o poder da tristeza. Olha a consequência disso. O verso 18 diz que respondendo um deles,
cujo nome era Cleopas, disse: és tu peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela se tem sucedido nesses últimos dias? E Jesus responde de uma forma muito linda, mas eles não entenderam. E muitas vezes nós não entendemos também hoje. O verso 19 diz o seguinte: e ele lhes perguntou, quais? É uma interrogação. O que eles entenderam e que nós entendemos, tá? É somente a letra, aquilo que é superficial. Quando eles perguntam para Jesus: você é peregrino? Você não sabe do que aconteceu nos últimos dias? E ele pergunta: quais? Eles entendem que ele não está sabendo o ocorrido e eles são tentados a responder para Jesus o que está acontecendo, sendo que é o contrário. Ele está dizendo o seguinte: quais que eu não sei? Foi eu que morri na cruz, foi eu que acabei de ressuscitar. Esse mesmo erro nós cometemos. Jesus, você não está vendo o que está acontecendo na minha vida? Jesus, você não está vendo o que ele falou de mim? Será que Jesus não sabe o que está acontecendo com a sua vida, com a sua família, com o seu ministério? E aí nós vamos cair na mesma besteira dos discípulos, de trazer a letra para a palavra. É ensinar a Jesus ser Jesus, é ensinar Deus a ser Deus. E ele fala o seguinte: e eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante do povo, como se ele não soubesse, né? É brincadeira? Nós caímos nessa mesma tentação diariamente. Aí vem o seguinte: e com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram e condenaram à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, como tudo isso aconteceu, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então aqui, eu sei a causa, nós sabemos a causa, porque eles estão tristes, porque as palavras são negativas, porque houve uma frustração. Eles esperavam que Jesus fosse libertar eles da opressão romana, politicamente, socialmente, culturalmente. Mas Jesus, o objetivo era libertar eles do pecado. E eles não compreenderam. Como eu e você muitas vezes não compreendemos o agir de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Porque muitas vezes, como não acontece, tá? Como nós não imaginamos, e aí nós nos frustramos com Deus. Quem dirá com as pessoas? E aí o texto diz que é verdade que algumas das mulheres dentre nós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto anjos que dizia que ele vive. Eles estão na manhã da ressurreição, o mesmo Jesus está do lado deles, e a tristeza e as palavras negativas cegaram eles a tal ponto que eles não conseguem enxergar a palavra, o verbo, o evangelho. E eles foram notificados de que as mulheres já tinham ido no sepulcro, tinham encontrado o sepulcro vazio, e elas tiveram uma experiência com os anjos que dizia que ele havia ressuscitado, e mesmo assim eles não estavam crendo. Olha a profundeza da frustração que eles estavam de Jesus. Eu não sei quais são as suas frustrações, meu irmão, minha irmã. Eu não sei quem, o que situação, que circunstância tem acontecido na sua vida que tem levado a você a permitir sair palavras negativas da sua boca e que tem permitido você viver uma vida de tristeza. Mas nessa oportunidade, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero declarar na sua vida que hoje essas escamas que te fazem cegar a tal ponto de que Jesus está ao seu lado e você não consegue ver nem sentir. No nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que a palavra, a revelação da palavra, você vai enxergar com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, e da sua boca vai sair palavras de vida, palavras de bênção. Um mundo novo se criará a partir quando você começar a entender a importância, não da letra, porque ela mata, mas do espírito da letra, que é o Evangelho, que é Cristo. Pastor Francisco Miranda, como é que isso acontece de uma forma prática? Vamos continuar lendo? E aí, quando eles terminam de pregar para Jesus, sobre Jesus, então, verso 25, Jesus diz: ó nécios, tardos de coração, para crer em tudo que os profetas falaram.
E o verso 26 diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Como eu disse que de Jerusalém até Emaús não passava de 3 quilômetros, eles estão andando. E aí Jesus, então, agora, beleza, vocês já pregaram para mim? Eu ouvi perfeitamente. Agora eu vou pregar para vocês. Olha só, quando chega no versículo 27, Jesus começa a pregar para eles. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Aqui é o segredo, tá, de nós compreendermos a metodologia ou o método IUT, imutável, universal e tridimensional. Menos de 3 quilômetros, Jesus pregou para eles todo o Antigo Testamento. Aí você se pergunta, como eu também já me perguntei, mas como isso é possível? Não é possível, mas Jesus é Deus, é claro, eu acredito. Não, isso aí é um escapismo, não. Então o que foi que aconteceu? Jesus de fato pregou o Antigo Testamento em menos de 3 quilômetros para eles? Sim. Mas olha o texto. E começando por Moisés, não a pessoa de Moisés, mas o que ele representa, todo o Torá, toda a lei. E por todos os profetas, são 4 maiores e são 12 menores. Ele pregou sobre o Antigo Testamento, mas olha só, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E aqui eu quero mostrar para você que a Bíblia, o livro que está para a Bíblia, as Escrituras que estão para o texto, e o verbo que está para a palavra, que está para Cristo, esse livro ele é dividido em 6 áreas. Em 6 partes. Em primeiro lugar, a Bíblia é um livro histórico, a Bíblia é um livro cultural, é um livro social, é um livro econômico, é um livro político e principalmente a Bíblia é um livro religioso. Se nós nos propusermos a aprofundarmos na Bíblia, tá, nessas 6 áreas, Paulo já disse, isso é letra, isso nos mata. Isso é importante, mas eu preciso encontrar o que é prioridade. E Jesus já disse, em João capítulo 5, verso 39, examinai a questão cultural, social, a questão histórica, econômica, política e religiosa. Examinai, prescruta na história, na questão econômica, na questão política, principalmente na questão religiosa, na questão social, na questão cultural, isso é importante. Mas entre aquilo que é importante, tem aquilo que é prioridade. O que é prioridade? É encontrar o Espírito. Jesus se ateve a explicar em todas essas áreas somente o que dele estava escrito. Então, sendo que a Bíblia lida com todas essas 6 áreas, a minha prioridade é encontrar Cristo. Onde é que está Cristo na vida de Davi? Onde é que está Cristo no Éden? Onde é que está Cristo na história de Noé? É isso que nós temos que priorizar. As Escrituras, ela vai nos preparar e vai nos apontar Cristo. Só assim nós alcançaremos o Espírito que vai nos dar vida. Ao contrário disso, é o resultado, como disse anteriormente. Quantas pessoas se aprofundam ou decidem se aprofundar no estudo teológico e eles se tornam piores do que quando antes? Por quê? Esse livro, ele nos dá a vida e a morte. Esse mesmo livro, ele nos abençoa e nos amaldiçoa. Esse mesmo livro, ele coloca diante de mim e de você um Salvador, mas ao mesmo tempo, esse mesmo Salvador, um dia, ele pode nos condenar se nós o rejeitarmos. Então, diante disso, eu quero mostrar para você como foi o desfecho dessa história que João registra. Olha só. E chegando-se, verso 28, a aldeia para onde eles iam, que era Emaús, Jesus fez com que ia adiante deles, que ia para continuar a viagem. E eles constrangeram a Jesus, dizendo, ficai conosco, tá? Porque já é tarde, já está declinando o dia. E Jesus, então, atendendo o convite deles, adentrou. E aconteceu que, estando eles à mesa, a mesa tem um significado muito importante, significado de comunhão, de compartilhamento, de alegria, tá? Porque a mesa, no momento em que a família está reunida para se alimentar, dificilmente há uma briga, uma discussão, tá? E se está acontecendo, não é o propósito da mesa, porque a mesa, o propósito dela é trazer comunhão. Por exemplo,
Qual é a peça mais importante entre o relacionamento de Cristo e a sua igreja, a sua esposa? É uma mesa, sobre ela tem pão e tem vinho. Tá? Qual é a peça principal de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher? É uma cama. Então, com isso, tá? Eu já dou a dica para você do livro de Cantares de Salomão. Lá você não vai encontrar mesa, você vai encontrar cama, porque o livro, tá? Muitas pessoas querem espiritualizar o livro dizendo de um relacionamento entre Cristo e a igreja, mas não é. Ali é um manual para que qualquer casal possa compreender a sua vida íntima entre quatro paredes, tá bom? Fica aí a dica, tá bom? Quando chega no versículo 30, diz que estando eles à mesa, diz que Jesus pegou o pão, abençoou e deu-lhes. Quando chega no versículo 31, tá, eu vou mostrar para você que vai acontecer 3 milagres que precisam acontecer na vida de todos aqueles que querem se aprofundar na palavra para que isso venha gerar vida e não morte, bênção e não maldição. O versículo 31 do capítulo 24 de Lucas diz: E abriram-se então os seus olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Quando nós temos um encontro com o Verbo, com o Evangelho, que é Cristo, o primeiro milagre que acontece é que os nossos olhos são abertos. Como que quase 3 quilômetros. O mesmo Jesus apareceu para eles e eles não o conheceram. A Bíblia diz, era o mesmo Jesus. Olha o poder da tristeza. A tristeza, as palavras negativas, elas têm o poder de nos cegar a tal ponto que Jesus está ao nosso lado, na nossa caminhada, e nós não conseguimos identificá-lo. E qual é a forma, pastor Francisco Miranda, de que esse véu caia? É só através de uma comunhão, de uma intimidade com a palavra. E qual é o primeiro sinal, pastor Francisco Miranda, que eu estou tendo uma experiência com a letra e com a palavra? Com a letra, Paulo diz, você morre. E com a palavra, você gera vida em você. E o primeiro sinal de que está gerando vida em você é que os seus olhos se abram. Se você continuar lendo o texto, no versículo 45 vai se abrir mais 2 coisas. Verso 31, abriram-se os seus olhos, eles reconheceram a Cristo e Jesus desapareceu, porque ele já está com o corpo glorificado. No versículo 45, então abriu-se o seu entendimento. Opa! Então, quando nós temos um encontro com a palavra, que é Espírito, que vivifica, que nos dá vida, primeira coisa, as escamas dos nossos olhos caem por terra. Segundo lugar, o nosso entendimento, o nosso discernimento é aberto. E por último, não menos importante, verso 45 diz que abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, quando eu tenho uma experiência de intimidade com a palavra, em primeiro lugar, os meus olhos se abrem, em segundo lugar, o meu entendimento se abre, e em terceiro lugar, quando eu abrir as Escrituras, eu vou compreendê-las. Pastor Francisco Miranda, eu não compreendi ainda. Olha só, qual é o erro que nós cometemos? Tá? Eu vou abrir o livro para ver o que Deus quer falar comigo. Aí eu abro a Bíblia, leio e não entendo nada. Por quê? Os meus olhos estão fechados. O meu discernimento também estão fechados. Então não adianta abrir as Escrituras. Porque só abrir as Escrituras, Paulo já falou, isso vai me matar. E quantas pessoas estão mortas espiritualmente por abrir as Escrituras e não compreendê-las? Então o programa de hoje tem como objetivo ensinar a você que a primeira coisa que você precisa compreender para entender o livro e as suas Escrituras, porque ela guarda um segredo de vida eterna, que é o Evangelho, que é o Verbo, que é Cristo, que a primeira coisa que nós fazemos, e é um erro, é abrir as Escrituras para compreendê-las. Mas eu quero que você entenda nesse programa que Jesus é a chave hermenêutica, é Ele, somente Ele, por meio dEle, que nós vamos compreender as Escrituras. Lembra que quando eles tiveram intimidade na mesa, no partir do pão, com o Evangelho, a primeira coisa que aconteceu com eles foi abrir os seus olhos? A segunda não foi o entendimento? E a terceira não foi as Escrituras?
para compreender as Escrituras, por que nós estamos invertendo isso? Primeiro, nós fazemos de uma forma errada, como eu disse, abrimos o livro, né? Nos deparamos com as Escrituras, mas não enxergamos o Verbo, que é Cristo. Ele está aqui dentro, mas nós não conseguimos ver. E somente Ele é que pode nos dar vida, e pelo contrário, nós estamos morrendo. Pastor, então como que deveria acontecer? Abrir as Escrituras é o terceiro passo. Primeiro passo é eu ter comunhão com Cristo. E para isso, na minha caminhada, eu não posso estar jogando palavras ao vento. Eu não posso permitir que os acontecimentos que fogem ao meu controle venham a causar em mim tristeza a tal ponto em que eu me sinto frustrado e decepcionado com Deus. Quando eu não compreendo as coisas que estão à minha volta, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas e que eu sei, que através da oração, da intimidade com Ele, quando nós estivermos nesse nível de intimidade, os nossos olhos se abrirão, o nosso entendimento, nós passamos a discernir. E em terceiro lugar, em último lugar, quando nós abrirmos as Escrituras, nós vamos compreendê-las. E para isso eu quero ensinar para você, dentro da metodologia IUT, uma regrinha da nossa gramática, da língua mãe, da língua portuguesa. Se você não sabe, a maioria das línguas modernas hoje, principalmente o inglês, o espanhol e o português, a língua materna, a língua mãe é a língua grega. E na língua grega, na gramática grega, tem uma regrinha que também está presente, é claro, na gramática da língua portuguesa, que eu chamo de a regra do verbo. Qual é a função do verbo? Isso não se aplica só à Bíblia, mas em qualquer leitura, qualquer análise textual, você precisa descobrir o verbo do texto. Porque qual é a função do verbo? É revelar se tem e aonde tem os adjetivos, os pronomes, os numerais, os artigos, os substantivos, os adjetivos. Essa é a função do verbo. Qual é a função do verbo? É revelar no texto, no contexto, se tem e aonde tem os adjetivos, os pronomes, os numerais, os substantivos, os artigos. Essa é a função do verbo. Pastor, agora já virou aula de português? Eu quero te dizer que se essa é a regra da gramática da língua grega, do inglês, do espanhol, do nosso português, lembra de João capítulo 1, versículo 1? Lembrou, né? Olha só, é um texto conhecido, não é verdade? Você já entendeu? Já entendeu? Já pegou, não pegou? Olha só. Vamos ler aqui. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí você vai continuando lendo aí, é Cristo. Se na gramática da língua grega, aplicando o nosso português, a função do verbo é revelar se tem, aonde tem, ao que está em volta do verbo, a pergunta é, e se eu perguntar o verbo dos verbos, será que ele não vai me revelar os segredos da questão cultural, da questão social, da questão histórica, da questão econômica, da questão política e principalmente da questão religiosa do livro? É claro que sim. Essa é a principal função de revelar a eles, os seus discípulos no caminho de Emaú, que ele havia ressuscitado, que tinha tudo que estava acontecendo, tinha um propósito muito maior do que a questão política. Eles estavam querendo ser libertos da opressão romana. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que está te oprimindo, eu não sei se é a questão econômica, eu não sei se é a questão cultural, eu não sei se é a questão religiosa, se é a questão histórica da sua família, da onde você vive, não importa. Jesus, ele quer revelar, trazer a você o discernimento de tudo isso que está em sua volta, que está querendo te matar, ele está querendo te dar vida eterna. E a única coisa que ele coloca para que isso seja uma realidade da nossa vida é comunhão, é intimidade. E eu concluo
tá, esse programa perguntando a você, como é que está a sua comunhão, a sua intimidade com o seu Criador? Seja você evangélico ou não, seja você crente ou não, porque isso aqui é imutável, é universal, é tridimensional. Ou com corda ou sem corda, é uma realidade. Se eu acredito ou não, se eu aceito ou não, é um princípio eterno. Eu repito de novo, como é que está a sua comunhão? Não, pastor, eu já sou evangélico, eu sou obreiro, eu sou pastor, é para você mesmo. Como é que está a sua comunhão com o seu Criador? Você tem tempo para estudar? Você tem tempo para ir para o cinema? Você tem tempo para tudo? Você tem tempo para orar? Ou quando vai orar é aquela oração rápida e muxuruca? Ele está no seu caminho. Ele está com você. Mas você não consegue ver. Porque está faltando o descortinar da sua visão espiritual, da sua mente, para que você, abrindo o livro, deparando com as Escrituras, você venha encontrá-lo. Nesse programa de hoje, eu tive como objetivo tratar sobre esse assunto com você. Se você quer conhecer mais sobre o meu ministério, sobre a nossa escola, acesse o nosso website, teologia24horas.com.br ou portalid.com.br. Você vai encontrar algum link que vai chegar até a mim. E eu quero concluir esse programa orando com você. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem dado a mim, a esse meu amigo, a esse meu irmão, a essa minha amiga e essa minha irmã, de termos o privilégio, Senhor, através dessa tecnologia, de estarmos nos aprofundando e compreendendo a importância do verbo, que o Senhor quer nos revelar todo o segredo da questão cultural, social, histórica, econômica, política e principalmente da questão religiosa. Eu te louvo, Senhor meu Deus, por essa oportunidade. Aonde quer que essa palavra esteja sendo vista e ouvida, que o revelar, o teu descortinar, Senhor, possa ser uma realidade na vida, na vida e na mente da minha irmã, do meu irmão, nessa oportunidade. Aonde quer que ele se encontre agora, no conforto do seu escritório, na sala da sua casa ou no seu quarto, através do seu computador, do seu tablet ou do seu smartphone, que o poder da tua palavra, Senhor, eu declaro na vida desse homem, na vida dessa mulher, o descortinar dos seus olhos, do seu entendimento, para que a partir de agora, nessa caminhada, ela possa compreender que tudo que está acontecendo em sua volta, que aparentemente pode até parecer que seja negativa, mas tudo isso tem um propósito, que tu quer se revelar a essa pessoa. E eu quero, Senhor, rogar na vida, Senhor, desse homem, dessa mulher, a tua salvação. Eu quero declarar, Senhor, meu Deus, dias melhores. Senhor, eu quero declarar na vida cultural, na vida social, na vida histórica, na vida econômica, na vida, Senhor, política e na vida religiosa desse homem e dessa mulher, o teu revelar, o teu descortinar, que a tua palavra seja espírito e vida na vida, na família e no ministério desse homem e dessa mulher. É o que eu declaro em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando. Até o nosso próximo programa.